empresário rico de Anápolis. Demite faxineira por roubo e descobre que cometeu o pior erro de sua vida. Sua filha de 7 anos entra em colapso e se recusa a comer. Quando a verdadeira culpada é revelada, a descoberta chocante muda o destino de todos para sempre. Antes de continuar essa história emocionante, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A mansão dos Bueno era o orgulho do bairro Jundiaí, com seus jardins impecáveis e a arquitetura inspirada nas casas coloniais goianas. Mas por trás dos muros altos, guardados por câmeras de segurança discretas, uma realidade bem diferente se escondia. No quarto decorado com unicórnios e estrelas luminosas, a pequena Isadora Bueno, de apenas 7 anos, vivia em seu próprio universo de dor desde o falecimento da mãe, Clarice. Naquela manhã de fevereiro, enquanto o sol escaldante castigava os telhados de Anápolis, a 15ª cuidadora especializada cruzava o portão principal apressadamente, segurando um lenço contra o rosto ensanguentado. Seus olhos marejados evitavam o olhar interrogativo dos seguranças. Mais uma que não durou nem uma semana. Murilo Jaime Bueno, 34 anos, dono da maior rede de concessionárias do Centro-Oeste, observava a cena de sua janela panorâmica. O homem, outrora visto frequentemente no Anápolis Golf Club, com seu sorriso carismático, agora parecia uma sombra de si mesmo. As olheiras profundas e o olhar distante revelavam noites em claro, entre preocupações com a filha e a dor da saudade de Clarice, que partira em um trágico acidente na BR-060, deixando apenas memórias e uma filha traumatizada. "É melhor que eu ligue para a agência novamente", murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos que aos 34 anos denunciavam seu esgotamento. Mas quem vai querer vir depois de tudo que aconteceu? Na cozinha ampla e moderna, onde o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente, Terezinha Jaime alisava o vestido de linho importado enquanto folheava casualmente a revista Caras. A matriarca da família, com seus 70 anos impecavelmente disfarçados por tratamentos estéticos dos melhores dermatologistas de Goiânia, observou o filho entrar no ambiente com um suspiro quase teatral. "Mais uma que não resistiu à pequena selvagem", comentou, sem levantar os olhos da revista. "Já te disse, Murilo, a menina precisa de uma instituição especializada. Até em Goiânia existem ótimas clínicas." "Não vou internar minha filha, mãe." A resposta veio seca enquanto ele servia-se de café. "Ela perdeu a mãe, só precisa de tempo e da pessoa certa para ajudá-la." "Tempo?" Terezinha fechou a revista com um golpe preciso. 2 anos não foram suficientes. Quanto mais esperarmos, mais difícil será corrigir esse comportamento. O que diria sua falecida esposa, vendo a filha dela transformada nesse animal? Murilo apertou a xícara com força, mas manteve a voz controlada. "Não fale assim dela." E Clarice entenderia a dor da filha, coisa que a senhora parece incapaz. Terezinha ajeitou o colar de pérolas autênticas e levantou-se com a elegância estudada de quem frequentava os melhores salões sociais de Anápolis há décadas. "Você sempre foi sentimental demais, igualzinho ao seu pai. Por isso mesmo ele quase arruinou os negócios da família antes de seu falecimento. Se não fosse por mim." Antes que a discussão escalasse, foram interrompidos pela chegada de Jeremias Cerqueira, o mordomo que servia a família há 25 anos. Seu rosto enrugado e postura impecável carregavam a dignidade de quem testemunhou gerações da mesma família crescerem sob o mesmo teto. "Com licença, senhor." A agência de empregos ligou. Disseram que não tem mais cuidadoras disponíveis para enviar. Ele fez uma pausa cuidadosa, mas informaram que encaminharão uma nova funcionária para serviços gerais ainda hoje. A anterior desistiu após o incidente com a menina Isadora na semana passada. "Mais uma faxineira que vai durar menos de um mês", comentou Terezinha com desdém. "Devíamos contratar apenas homens para esse serviço. Mulheres são frágeis demais para lidar com situações difíceis." Murilo ignorou o comentário da mãe.
Obrigado, Jeremias. Por favor, avise quando ela chegar. A manhã avançou lenta e pesada, como o ar úmido de fevereiro em Anápolis. No quarto de Isadora, o silêncio era interrompido apenas pelo barulho ocasional de objetos sendo arremessados contra a parede. A menina, que um dia fora conhecida por sua risada contagiante nas festas beneficentes do Rotary Club, agora era uma pequena fera acuada, incapaz de processar a dor da perda. Os psicólogos mais renomados de Goiânia e até de Brasília tentaram alcançá-la, mas saíram derrotados, alguns com arranhões profundos nos braços, outros com mordidas que deixariam cicatrizes. No portão principal, pontualmente às 14h, Raquel Alencar Damasceno ajeitava o cabelo cacheado preso em um coque simples. Aos 28 anos, carregava na pele morena e nas mãos calejadas a história de quem lutou por cada oportunidade na vida. Criada pela avó divina no bairro simples do Recanto do Sol, aprendera desde cedo que sobreviver exigia mais que força, exigia estratégia. Documento, por favor. O segurança avaliou-a de cima a baixo, um olhar que ela conhecia bem. Era o olhar reservado aos que não pertenciam aos ambientes de luxo. Raquel Alencar Damasceno. Venho para a vaga de serviços gerais. Ela entregou sua identidade com a dignidade de quem sabia exatamente seu valor, apesar do que os outros pudessem pensar. Enquanto era conduzida pelo caminho de pedras polidas que levava à entrada principal, Raquel observava os detalhes da propriedade. O jardim impecável, as fontes ornamentais, as esculturas importadas. Calculava mentalmente quanto tempo levaria para limpar cada espaço, quantos produtos seriam necessários, que técnicas usaria. Mas seu pensamento foi interrompido por um grito agudo vindo do segundo andar, seguido do som de vidro quebrando. Jeremias, que a acompanhava, apenas suspirou discretamente. A menina Isadora está tendo um de seus momentos. É melhor se acostumar com isso. Raquel assentiu, mas algo em seu olhar mudou. Não era medo, como o mordomo esperava ver. Era compreensão. A entrevista com Murilo foi breve e formal. Ele mal levantou os olhos dos papéis em sua mesa para observá-la, como se tivesse perdido completamente o interesse em conhecer as pessoas que circulavam em sua casa. Explicou as regras, o salário, os horários. Mencionou quase como um detalhe insignificante que sua filha era temperamental e que seria melhor evitar o corredor leste do segundo andar, onde ficava o quarto dela. Alguma pergunta? Finalizou, finalmente olhando-a nos olhos. Sim, senhor Bueno. Qual é o prato favorito da sua filha? A pergunta pegou Murilo desprevenido. Ele piscou algumas vezes, como se precisasse processar a informação. Por que isso importaria para seus serviços de limpeza? Porque uma casa não é feita apenas de móveis e objetos para serem limpos. É feita de pessoas. Ela manteve o olhar firme, apesar da insegurança que sentia por dentro. E eu gosto de conhecer as pessoas para quem trabalho. Por um instante fugaz, algo parecido com interesse iluminou o olhar de Murilo, mas logo desapareceu, substituído pela máscara de indiferença. Ela não come nada há quase 2 anos, só aceita líquidos e mesmo assim apenas quando está à beira da desidratação. Ele voltou sua atenção aos papéis. Jeremias lhe mostrará suas atribuições e áreas de trabalho. Pode começar amanhã. Raquel assentiu e se retirou, seguindo o mordomo pelos corredores decorados com obras de arte que provavelmente custavam mais que tudo que ela possuía. Enquanto caminhavam, o grito de Isadora soou novamente, mais próximo desta vez. Uma porta no final do corredor se abriu violentamente e uma menina pequena, com cabelos desgrenhados e olhos selvagens, surgiu como um furacão. Em suas mãos, tesouras de ponta. Senhorita Isadora, por favor, volte para seu quarto, exclamou Jeremias, colocando-se instintivamente na frente de Raquel. Mas a menina avançou, os olhos fixos na nova visitante, as tesouras apontadas para a frente. Raquel notou os pés descalços, as unhas mal cuidadas, o pijama que parecia não ser trocado há dias. Viu além da aparência assustadora, viu a dor que alimentava aquela fúria. Em vez de recuar como todos faziam, Raquel deu um passo à frente, ignorando o aviso sussurrado de Jeremias. Abaixou-se lentamente até ficar na altura dos olhos da criança
E quando Isadora avançou para atacá-la, fez algo que ninguém naquela casa tinha tentado nos últimos 2 anos. Abriu os braços e envolveu a menina em um abraço firme, mas gentil. O corpo pequeno de Isadora tensionou-se como uma corda de violão prestes a arrebentar. A tesoura caiu no chão com um ruído metálico. E então, enquanto Raquel começava a cantarolar suavemente uma cantiga de ninar que sua avó divina lhe ensinara, algo extraordinário aconteceu. A menina selvagem, que havia atacado 15 profissionais treinados, que não permitia o toque humano desde o falecimento da mãe, simplesmente parou. Não se debateu, não mordeu, não arranhou. Ficou completamente imóvel nos braços daquela estranha, enquanto lágrimas silenciosas começavam a escorrer por suas bochechas pálidas. Jeremias observava a cena com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. E do outro lado do corredor, parcialmente escondida atrás de uma coluna, Terezinha Jaime assistia à cena com uma expressão impossível de decifrar. Seus lábios finos se comprimiam em uma linha dura, enquanto seus dedos apertavam o colar de pérolas com força suficiente para arrebentar o fio, se não fosse pela qualidade excepcional do material. O primeiro milagre havia acontecido na mansão dos Bueno. Mas como toda mudança profunda, esta também despertaria resistências igualmente poderosas. Enquanto a canção de ninar ecoava suavemente pelos corredores antes silenciosos, um vento leve fazia as cortinas dançarem, como se a própria casa respirasse aliviada após 2 anos de sufocamento. Nas mãos de Isadora, ainda fechadas em punhos, pequenos fios de cabelo loiro, arrancados da última cuidadora, caíam lentamente no tapete persa, como se o passado começasse, finalmente, a soltar-se de suas mãos. As primeiras semanas de Raquel na mansão dos Bueno trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Enquanto realizava suas tarefas de limpeza, ela passou a cantar baixinho melodias que sua avó divina lhe ensinara. Cantigas de ninar e canções folclóricas que falavam de rios, pássaros e luas mágicas. Gradualmente, como um animal selvagem que se aproxima cautelosamente de uma fonte d'água, Isadora começou a seguir o som daquela voz. No início, a menina apenas espiava pelos cantos, escondendo-se quando Raquel olhava em sua direção. Mas com o passar dos dias, ficava cada vez mais tempo no mesmo ambiente que a faxineira. Jeremias, que observava tudo com olhos atentos de quem viveu o suficiente para reconhecer milagres, mantinha distância respeitosa, como se temesse quebrar o encantamento. Certa tarde, enquanto limpava os cristais da sala de jantar, Raquel sentiu uma presença atrás de si. Isadora estava parada a menos de 2 metros, observando seus movimentos com intensidade. A faxineira continuou seu trabalho, fingindo não notar, mas iniciou uma história sobre uma princesa que se transformava em pássaro toda noite para visitar sua mãe no céu estrelado. Minha mãe está no céu. A voz pequena e rouca de Isadora soou como um sino rachado após anos de silêncio. Raquel quase deixou cair o cristal que segurava, mas manteve a compostura. Sem virar-se, respondeu suavemente: "Eu sei, querida, e tenho certeza que ela cuida de você de lá." Ela não se despediu de mim. A acusação na voz infantil continha toda a dor do mundo. Raquel finalmente virou-se, colocando o cristal na mesa com cuidado. Agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina, mas manteve distância segura. Às vezes as pessoas não conseguem se despedir porque não sabem que vão partir. Mas isso não significa que elas queriam ir embora. Os olhos de Isadora, de um castanho dourado como os da mãe, segundo as fotografias que Raquel vira pela casa, encheram-se de lágrimas. Sem aproximar-se mais, a faxineira continuou: "Sabe, minha avó divina me ensinou que podemos mandar recados para quem está no céu." "Como?" A curiosidade superou momentaneamente a dor. "Com desenhos. Eles são como cartas que voam até as estrelas." Naquela mesma tarde, após anos de rejeição a qualquer estímulo criativo, Isadora aceitou um papel e lápis de cor. O desenho que produziu, 3 figuras de mãos dadas sob um céu estrelado, foi o primeiro sinal concreto de que uma transformação estava em curso. Murilo encontrou o desenho sobre sua mesa de trabalho no final do dia. Seu coração acelerou ao reconhecer os traços da filha,
que não desenhava desde o falecimento de Clarice. Quando Jeremias lhe contou como o papel chegou ali e quem havia inspirado a criação, o empresário sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. No jantar daquela noite, pela primeira vez em quase 2 anos, Isadora sentou-se à mesa. Não comeu mais que algumas colheradas de sopa, e apenas depois que Raquel, convidada excepcionalmente por Murilo a juntar-se a eles, provou o líquido primeiro. Mas era um começo. Um milagre pequeno e frágil, como um broto após o inverno mais rigoroso. Terezinha observava tudo com olhos calculistas, o sorriso cordial não alcançando seus olhos. Quando todos se retiraram, chamou Jeremias para um canto. Essa mulher está se aproximando demais, não gosto disso. A menina está melhorando, senhora. Não é isso que todos queremos? O que queremos é que Isadora melhore com a ajuda de profissionais adequados, não uma faxineira sem qualificação do Recanto do Sol. Já pesquisei sobre ela, sabia? Nem faculdade tem. Jeremias manteve o rosto impassível, a postura de serviçal perfeito cultivada por décadas. O senhor Murilo parece satisfeito com os progressos. Meu filho está vulnerável. Não percebe como essa mulher está se aproveitando da situação? Terezinha ajustou o bracelete de ouro. Vamos precisar de uma opinião profissional sobre isso. Nos dias seguintes, Raquel notou pequenas sabotagens em seu trabalho. Produtos de limpeza que sumiam, áreas que voltavam a estar sujas logo após serem limpas, itens pessoais que eram movidos de lugar. Inicialmente atribuiu à confusão normal de uma casa grande, mas logo percebeu o padrão. Alguém queria dificultar seu trabalho, mas o golpe mais duro veio quando Murilo a chamou ao escritório para apresentá-la à doutora Patrícia Mendonça, uma terapeuta comportamental de Goiânia com credenciais impressionantes. A doutora Mendonça vai avaliar o progresso de Isadora, explicou Murilo, seu tom educado, mas distante. Ela precisa observar todas as interações da minha filha, inclusive com você. O que Raquel não sabia era que a terapeuta já havia sido instruída por Terezinha. Com um generoso adiantamento em sua conta bancária, Patrícia estava predisposta a encontrar problemas na relação entre a faxineira e a criança. Nas semanas seguintes, a presença constante da terapeuta criou tensão. Onde antes Isadora se aproximava livremente, agora hesitava, sentindo-se observada. Raquel percebeu a mudança e tentou manter a naturalidade, mas era difícil com Patrícia anotando cada interação em sua prancheta, sempre com uma expressão de desaprovação profissional. O relatório apresentado a Murilo foi devastador. Dependência emocional prejudicial, transferência inadequada, falsas melhoras baseadas em apego inseguro. A terminologia técnica mascarava o preconceito básico. Uma empregada doméstica sem formação não deveria ter sucesso onde especialistas falharam. Recomendo fortemente limitar o contato entre a funcionária e a criança, concluiu Patrícia em reunião formal com Murilo e Terezinha. A senhorita Isadora está substituindo a figura materna pela presença da funcionária, o que pode dificultar um processo terapêutico adequado no futuro. Murilo parecia desconfortável, dividido entre o que via, a melhora inegável da filha, e o que a especialista afirmava. Mas ela está falando novamente. Está desenhando, aceitando alimentação. São melhorias superficiais baseadas em dependência emocional. Patrícia ajustou os óculos. Como pai, você precisa pensar no longo prazo. Foi Terezinha quem traduziu a recomendação em termos práticos. Ela deve voltar a fazer apenas o trabalho para o qual foi contratada. Nada de histórias, canções ou tempo extra com Isadora. Quando Murilo comunicou a decisão a Raquel, viu algo que não esperava em seus olhos. Não submissão ou decepção, mas uma determinação tranquila. Respeito sua decisão como pai e patrão, Sr. Bueno, mas discordo profissionalmente. Profissionalmente? Ele ergueu as sobrancelhas. Pensei que seu trabalho fosse limpeza. Meu trabalho é cuidar de espaços para que pessoas vivam melhor neles, e sua filha faz parte deste espaço. Ela manteve o olhar firme, apesar do coração acelerado. Antes de trabalhar com limpeza, eu cursava psicologia na Uni Evangélica. Não completei porque precisei cuidar da minha avó, mas estudei o suficiente para reconhecer
que isolar sua filha novamente só vai piorar seu estado. Murilo ficou momentaneamente sem palavras, surpreso pela revelação e pela forma como ela se posicionava. Não era insubordinação, era convicção. Eu vou considerar isso, mas por enquanto siga as orientações da doutora Mendonça. Nas semanas seguintes, Raquel obedeceu superficialmente. Limitou as interações diretas com Isadora, mas continuou cantando enquanto trabalhava, deixando recadinhos escondidos para a menina encontrar, mantendo a conexão através de pequenos gestos que escapavam à vigilância da terapeuta e de Terezinha. A avó, entretanto, percebeu que sua estratégia não estava funcionando como esperava. Isadora continuava respondendo positivamente à presença de Raquel, mesmo com o contato limitado. Era hora de medidas mais drásticas. Em uma noite particularmente tensa, após Isadora ter recusado participar de uma sessão com a doutora Mendonça, Terezinha visitou o quarto da neta. Fingindo preocupação, começou a sussurrar que Raquel logo iria embora. Todas as pessoas vão embora, querida, como sua mãe foi. É melhor não se apegar. A reação de Isadora foi imediata. Uma crise violenta que resultou em móveis quebrados e uma mordida profunda no braço da avó. O incidente foi habilmente apresentado a Murilo como prova da instabilidade causada pela presença de Raquel. Veja o que acontece quando ela percebe que pode perder a faxineira. Terezinha mostrou o curativo em seu braço. Isso não é uma melhora real, filho. É uma bomba relógio. Eventos semelhantes foram estrategicamente provocados por Terezinha nos dias seguintes. Cada crise era documentada pela doutora Mendonça e apresentada como evidência contra a abordagem de Raquel. Murilo, visivelmente esgotado pela montanha-russa emocional, começava a ceder à pressão constante da mãe e da terapeuta. Seu olhar para Raquel tornou-se mais distante, quase desconfiado. A conexão frágil que começava a formar-se entre eles, alimentada por momentos compartilhados observando o progresso de Isadora, estava se desfazendo sob o peso das manipulações de Terezinha. O golpe final veio numa tarde de abril, quando o colar de diamantes e esmeraldas que pertencera à bisavó de Murilo, uma peça de valor inestimável, tanto financeiro quanto sentimental, desapareceu do cofre no quarto de Terezinha. A casa foi revirada, funcionários interrogados, e então o impensável. A joia foi encontrada cuidadosamente escondida entre os pertences pessoais de Raquel, no pequeno armário dos fundos onde guardava seus itens. A cena que se seguiu foi dolorosa. No escritório de Murilo, com Terezinha, a doutora Mendonça e Jeremias como testemunhas, Raquel enfrentou a acusação com dignidade, mesmo enquanto seu mundo desabava. Eu não peguei essa joia. Jamais roubaria algo desta casa ou de qualquer lugar. Estava entre suas coisas. A voz de Murilo soava distante, mecânica. Como explica isso? Não posso explicar o que não fiz. Seus olhos, marejados mas firmes, fixaram-se nos dele. Pensei que me conhecesse melhor depois desses meses. O problema é exatamente esse. A voz de Terezinha cortou o ar como uma faca. Meu filho não a conhece. Nenhum de nós conhece. Você chegou, conquistou a confiança de uma criança vulnerável e agora isso. Eu não... Está demitida. As palavras de Murilo caíram como pedras. Receberá seus direitos, mas quero que saia imediatamente. Naquele momento, a porta do escritório se abriu com violência. Isadora, que evidentemente estivera ouvindo a conversa, irrompeu na sala como uma tempestade em miniatura. Não, ela não vai embora, não deixo. Foi preciso Jeremias e Murilo para conterem a menina que se debatia com uma força desproporcional para seu tamanho. Enquanto era arrastada para fora, seus gritos ecoavam pela mansão. Você prometeu que não ia embora. Prometeu que não ia me deixar como a mamãe deixou. Raquel, com o coração partido, recolheu suas coisas sob a vigilância de Terezinha. Antes de sair, encontrou Jeremias no corredor. Cuide dela, por favor, sussurrou, as lágrimas finalmente correndo livres. Ela precisa de alguém que a enxergue de verdade. O mordomo, com um quase imperceptível aceno de cabeça, foi a única pessoa naquela casa que pareceu acreditar em sua inocência. Enquanto o portão da mansão fechava-se atrás de Raquel,
Os gritos de Isadora ainda podiam ser ouvidos. O que ninguém percebeu, na confusão daquele momento, foi o pequeno sorriso de triunfo nos lábios finos de Terezinha Jaime, ou o brilho de dúvida nos olhos cansados de Jeremias Cerqueira. A partida de Raquel desencadeou um colapso no frágil equilíbrio que havia se estabelecido na mansão Bueno. Isadora, que vinha fazendo progressos notáveis, regrediu a um estado ainda pior que antes. Recusava-se completamente a comer ou beber. Tinha crises violentas seguidas de períodos catatônicos e não dirigia uma única palavra a ninguém, especialmente ao pai, a quem encarava com olhos acusadores que pareciam dizer: "Você a mandou embora, você me traiu." Nas primeiras 48 horas após a demissão de Raquel, a situação tornou-se tão crítica que Murilo precisou chamar uma ambulância. Isadora foi internada por desidratação severa no Hospital Evangélico de Anápolis, precisando ser alimentada por sonda. As enfermeiras se revezavam para contê-la quando tentava arrancar os equipamentos médicos. Na sala de espera do hospital, Murilo afundava-se em uma poltrona, o rosto enterrado nas mãos quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Jeremias, que mesmo fora de seu horário de trabalho, viera trazer roupas limpas e documentos necessários. "Obrigado por vir, Jeremias. Não sei o que faria sem você." O mordomo assentiu com respeito, mas seu rosto, geralmente impassível, mostrava sinais de inquietação. Parecia prestes a dizer algo, mas hesitava. "O que foi? Fale o que está pensando, por favor. Neste momento, qualquer ideia é bem-vinda." Jeremias endireitou-se, ajustando a postura como sempre fazia antes de tratar de assuntos delicados. "Senhor, trabalho para sua família há 25 anos. Servi seu pai antes de seu falecimento e jurei a ele que sempre zelaria pelo bem da família Bueno. Eu sei disso e sou grato. Então preciso lhe dizer algo que pode ser difícil de ouvir." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Acredito que a senhorita Raquel foi injustamente acusada." Murilo ergueu o rosto, surpreso. "O que quer dizer?" "A joia estava entre as coisas dela." "Sim, senhor, mas eu a vi trabalhando todos os dias." Observei sua interação com Isadora, sua dedicação, sua honestidade em pequenas coisas. Pessoas que roubam joias valiosas demonstram sinais: ganância, interesse por bens materiais. Ela nunca demonstrou nada disso. "Jeremias, eu aprecio sua lealdade, mas as evidências podem ser manipuladas, senhor." A afirmação, dita com a certeza de quem testemunhou muitas coisas em uma casa de elite, pairou no ar como fumaça. "Peço apenas que considere. Quem teria motivos para querer a senhorita Raquel longe da mansão? Quem teria acesso ao cofre além do senhor?" A implicação era clara, e por um momento, Murilo pareceu prestes a rejeitar a ideia com veemência. Mas então, seu olhar moveu-se para a porta do quarto onde sua filha lutava contra os médicos, contra as máquinas, contra o mundo inteiro e, principalmente, contra a nova perda que sofrera. "Está sugerindo que minha própria mãe..." Jeremias não completou o pensamento verbalmente, mas seu olhar dizia tudo. Em vez disso, retirou discretamente do bolso um pequeno dispositivo. "Instalei câmeras adicionais de segurança em pontos estratégicos da mansão há 3 semanas, senhor. Após o segundo acidente envolvendo a rotina da menina Isadora, estava preocupado com a segurança dela. E não me informou sobre isso? Achei prudente não informar a ninguém. As gravações são enviadas diretamente para meu dispositivo pessoal." Murilo olhou para o pendrive que o mordomo agora lhe estendia, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Parte dele não queria ver o conteúdo, temia descobrir algo que desmoronaria completamente a imagem que tinha de sua família, de sua mãe. Mas a imagem de Isadora, recusando-se a viver sem Raquel, sobrepunha-se a qualquer outro pensamento. "Mostre-me." No notebook de Murilo, as imagens em preto e branco contavam uma história devastadora. Terezinha, sorrateiramente entrando no quarto de Isadora à noite, sussurrando coisas que faziam a menina agitar-se. Terezinha, trocando os medicamentos prescritos por placebos. E mais chocante, Terezinha, na calada da noite, retirando o colar do cofre, cuja combinação conhecia, e escondendo-o metodicamente
entre os pertences de Raquel. Mas a cena final foi a mais reveladora. Terezinha ao telefone com a doutora Mendonça, rindo enquanto dizia: "Finalmente nos livramos daquela aproveitadora. Agora podemos seguir com o plano de internação. Murilo não tem mais escolha." O rosto de Murilo transformou-se enquanto assistia às cenas. Choque, incredulidade, raiva e, finalmente, uma determinação fria que Jeremias nunca havia visto em seu patrão. "Onde ela está? A doutora Mendonça?" "Não, Raquel. Onde posso encontrá-la?" Jeremias permitiu-se um pequeno sorriso. Imaginei que perguntaria. Ela voltou para a casa da avó no Recanto do Sol. Tenho o endereço anotado. Murilo levantou-se, uma energia renovada em seus movimentos. "Fique com Isadora. Não deixe minha mãe se aproximar dela sob nenhuma circunstância. E ligue para meu advogado. Precisamos de uma nova terapeuta, uma de verdade." "O que vai fazer, senhor?" Murilo já estava na porta quando respondeu, a voz carregando uma emoção que há muito não demonstrava. "Vou consertar o maior erro da minha vida." A chuva caía impiedosamente em Anápolis naquela noite, transformando as ruas do bairro Recanto do Sol em pequenos riachos lamacentos. O BMW de Murilo parecia alienígena naquele ambiente, atraindo olhares curiosos por trás de cortinas desbotadas. Ele estacionou em frente ao endereço que Jeremias lhe fornecera. Uma casa simples, de paredes amarelas descascadas, mas com um jardim bem cuidado, onde ervas medicinais cresciam ordenadamente. Antes que pudesse bater à porta, uma senhora de cabelos brancos e postura digna, apesar da idade avançada, abriu-a, como se esperasse sua visita. "Senhora Alencar? Sou Murilo Bueno, eu..." "Sei quem é." A voz de Divina Alencar era firme apesar dos seus 75 anos. "Minha neta me contou tudo. Preciso falar com ela. Por favor. Ela não quer vê-lo, e não a culpo." "Entendo, mas preciso que ela saiba que descobri a verdade. Tenho provas de que foi injustiçada." A velha senhora estudou-o por longos segundos, como se pudesse ler sua alma através dos olhos. Finalmente, deu um passo para o lado. "Entre, mas não prometo nada." A sala era pequena, mas aconchegante. Fotos de família em porta-retratos simples, um sofá gasto mas limpo, o cheiro de erva doce no ar. Um contraste completo com a mansão fria e impessoal onde vivia. "Espere aqui." Divina desapareceu por um corredor, deixando Murilo sozinho com seus pensamentos e remorsos. Nas paredes, entre as fotografias, viu diplomas emoldurados. Raquel Alencar Damasceno, 3º lugar Olimpíada Nacional de Matemática. Menção honrosa no vestibular Unievangélica, Psicologia. Evidências de uma inteligência e dedicação que ele sequer se dera ao trabalho de conhecer. Minutos depois não foi Divina quem voltou, mas Raquel. Vestia roupas simples, calça jeans e camiseta branca, tão diferentes dos uniformes que usava na mansão. Seus olhos estavam vermelhos, denunciando choro recente, mas sua postura transmitia dignidade. Sua avó disse que tem algo para me dizer. Murilo sentiu as palavras ensaiadas fugirem de sua mente. Em vez do discurso preparado, o que saiu foi a verdade crua. "Fui um idiota. Acreditei na mentira errada, duvidei da pessoa errada. Agora minha filha está no hospital, recusando-se a viver. E eu percebo que você era a única que realmente se importava com ela." Raquel não respondeu imediatamente. Seus olhos estudavam o homem à sua frente. Não mais o patrão poderoso, mas alguém quebrado pela própria cegueira. "Por que acreditou que eu roubaria algo? O que eu fiz para merecer essa desconfiança?" "Nada. Você não fez nada além de ser competente e genuína." E talvez esse tenha sido o problema. Ele passou a mão pelos cabelos úmidos de chuva. "Eu estava tão acostumado com pessoas interesseiras, com agendas ocultas, que quando alguém sincero apareceu, não soube reconhecer." Murilo então contou sobre as gravações, sobre a conspiração de Terezinha e da doutora Mendonça, sobre como sua mãe planejava internar Isadora para corrigi-la. Por quê? Porque ela faria isso com a própria neta. Controle. "Minha mãe sempre controlou tudo. Os negócios da família, meu pai, minha vida. Quando Clarice estava viva, era a única que conseguia impor limites a ela. Depois do acidente..." Ele respirou fundo. "Acho que minha mãe viu em Isadora uma nova chance de moldar alguém à sua imagem.
Uma criança quebrada seria mais fácil de manipular do que uma saudável. E quando eu comecei a ajudar Isadora a se recuperar, você ameaçou o controle dela, sim. Ele deu um passo em sua direção. Raquel, vim aqui não só para me desculpar, mas para implorar. Isadora precisa de você. Ela não está comendo, não fala, está definhando no hospital. Os médicos estão preocupados. E você acha que posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, depois de ser acusada de roubo, humilhada, demitida? Não, não espero isso. Ele retirou um envelope do bolso. Este é um pedido formal de desculpas, reconhecendo publicamente seu caráter ilibado e a injustiça cometida. Também há uma oferta, um cargo oficial como acompanhante terapêutica de Isadora, com salário compatível com sua formação e responsabilidade. Raquel pegou o envelope, mas não o abriu. Não se trata de dinheiro ou cargo. Trata-se de confiança. Como posso trabalhar para alguém que não confia em mim? Tem razão, por isso também trouxe isto. Ele estendeu um segundo envelope. É a escritura da casa onde Isadora nasceu, em Inhumas. Estou colocando-a no nome dela, com você como curadora, até que complete 18 anos. Independentemente do que acontecer entre nós, independentemente se aceitar voltar ou não, isto garantirá que Isadora sempre tenha um lar que seja verdadeiramente dela, livre da influência da minha mãe ou de qualquer outra pessoa. Era um gesto que ia além de dinheiro ou status, era a transferência de poder real, de controle sobre algo valioso. Era Murilo mostrando com ações e não apenas palavras que confiava em Raquel com o futuro de sua filha. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede e o som da chuva que continuava a cair lá fora. De algum lugar na casa, o aroma de chá de camomila começou a se espalhar. Divina, provavelmente, preparando algo para acalmar os ânimos. Finalmente, Raquel falou, sua voz baixa, mas firme. Não posso prometer que voltarei permanentemente, mas irei ao hospital amanhã para ver Isadora. Depois disso, decidirei. É mais do que mereço. Obrigado. Quando Murilo virou-se para sair, Raquel o chamou novamente. Senhor Bueno, Murilo, uma última coisa. Se eu voltar, será com condições. Quais? Sua mãe não pode continuar morando na mesma casa que Isadora. E precisamos de uma terapeuta de verdade, uma que trabalhe com a abordagem certa para traumas infantis. Murilo assentiu, sem hesitação. Considere feito. Na manhã seguinte, a ala pediátrica do Hospital Evangélico de Anápolis foi palco de uma cena que comoveu até as enfermeiras mais experientes. Raquel, trazendo um buquê de flores silvestres colhidas do jardim de sua avó, entrou no quarto onde Isadora estava ligada a monitores e sondas. Sem dizer uma palavra, sentou-se à beira da cama e começou a cantarolar a mesma canção de ninar do primeiro encontro. Os olhos da menina, antes fixos no teto com expressão vazia, voltaram-se lentamente para a fonte da música. Um reconhecimento acendeu-se neles, seguido por algo que os médicos não viam há dias. Vida. Você voltou? A voz pequena e rouca estava quase inaudível. Voltei, pequena, e não vou embora de novo. Promete? Raquel tomou a mãozinha frágil entre as suas. Prometo. Desta vez é para sempre. Do lado de fora do quarto, observando pela janela, Murilo sentia seu coração simultaneamente quebrar-se e reconstruir-se. Havia um longo caminho pela frente, explicações a serem dadas, confiança a ser reconstruída, feridas a serem curadas. Mas pela primeira vez em 2 anos o caminho parecia possível. No momento exato em que Isadora finalmente aceitou um gole de água das mãos de Raquel, um raio de sol atravessou as nuvens carregadas que cobriam Anápolis desde a noite anterior, iluminando o quarto com uma claridade dourada que parecia prenunciar dias melhores. Os meses seguintes trouxeram uma reconstrução meticulosa das vidas entrelaçadas na mansão dos Bueno. A primeira grande mudança foi a saída de Terezinha, que inicialmente se recusou a acreditar que o filho realmente a expulsaria de casa. Foi necessário que Murilo mostrasse as gravações e ameaçasse com uma denúncia formal por maus tratos à menor, para que ela finalmente aceitasse se mudar para seu apartamento em Goiânia. Você vai se arrepender disso, Murilo, foram suas últimas palavras ao cruzar o portão. Aquela mulher só está interessada em seu dinheiro.
Não, mãe. Projetar seus próprios interesses nos outros é seu método, não o meu. Com a saída da avó, a mansão pareceu respirar aliviada. Espaços antes proibidos foram abertos, móveis reorganizados, cores vivas introduzidas na decoração. A nova terapeuta de Isadora, doutora Lívia Santana, especializada em traumas infantis, sugeriu transformações no ambiente físico para acompanhar as transformações emocionais em curso. Raquel, agora oficialmente acompanhante terapêutica, passou a morar em uma suíte na ala leste, próxima ao quarto de Isadora, mas mantinha visitas regulares à casa da avó no Recanto do Sol. Divina, inclusive, tornou-se presença frequente na mansão, trazendo suas ervas, receitas e sabedoria para aquele espaço que lentamente se transformava de casa em lar. A relação entre Raquel e Murilo evoluía cautelosamente. Havia um respeito mútuo evidente, uma atração que nenhum dos dois negava completamente, mas também feridas ainda não totalmente cicatrizadas. Conversas profundas à noite na varanda, observando as estrelas. Pequenos gestos de consideração, ele lembrando como ela preferia o café, ela notando quando ele precisava de silêncio. Uma dança lenta de duas pessoas que temiam dar o próximo passo. "Por que você realmente quis este emprego?" Murilo perguntou certa noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho após Isadora adormecer. "Você mencionou que pesquisou sobre nós, que não foi coincidência." Raquel contemplou a pergunta por um momento, girando o vinho em sua taça. "Minha mãe era enfermeira pediátrica. Faleceu quando eu tinha 15 anos. Câncer fulminante." Ela fez uma pausa, recolhendo memórias. "Nos últimos dias, ela me fez prometer que eu continuaria seu trabalho de alguma forma, cuidando de crianças que precisassem. Quando tive que abandonar a faculdade para cuidar da vovó, achei que tinha falhado com essa promessa. E então li sobre sua filha em uma reportagem no Contexto de Anápolis. Herdeira da fortuna Bueno, desenvolve distúrbio comportamental após perda da mãe. A matéria mencionava como nenhum especialista conseguia ajudá-la." Ela sorriu levemente. "Algo me dizia que eu poderia, não por formação acadêmica, mas porque também sei como é perder uma mãe cedo demais." Murilo absorveu aquela revelação, percebendo como havia julgado mal as intenções dela desde o início. Não era oportunismo, era propósito. "Obrigado por não desistir dela, de nós." O toque das mãos dele sobre a mesa não foi acidental. Enquanto isso, Isadora florescia sob os cuidados combinados de Raquel e da doutora Lívia. A menina que antes atacava qualquer um que se aproximasse, agora frequentava aulas de balé no Teatro Municipal de Anápolis, tinha retomado os estudos com uma professora particular e começava a fazer amizades com filhos de funcionários que eram convidados para tardes de brincadeiras na mansão. Algo impensável nos tempos de Terezinha. Mas nem tudo eram flores. A elite de Anápolis reagiu à transformação dos Bueno com o esperado preconceito. Convites para eventos sociais começaram a rarear. Parceiros de negócios encontraram desculpas para adiar reuniões. O Anápolis Golf Club, onde Murilo era membro há anos, perdeu sua reserva 3 vezes seguidas. O golpe mais duro veio quando o Banco Regional do Centro-Oeste, onde a família tinha contas há gerações, de repente questionou um empréstimo para a expansão das concessionárias, citando preocupações com a estabilidade da gestão familiar. "É minha mãe", Murilo explicou a Raquel depois de uma tensa reunião com banqueiros. "Ela tem influência nestes círculos, está usando isso para me punir, para provar que estava certa." "E isso te preocupa?" "A opinião deles." "Não a opinião, mas as consequências práticas. Se não conseguirmos o financiamento, teremos que adiar a expansão. Isso significa funcionários que não serão contratados, oportunidades perdidas." Raquel considerou a situação por um momento antes de sugerir: "E se buscássemos apoio em outro lugar?" Anápolis não é o único centro financeiro da região. Esta conversa levou a uma viagem a Brasília, onde, livres da influência direta de Terezinha, conseguiram estabelecer novas parcerias financeiras. Foi durante esta viagem de negócios que Murilo e Raquel finalmente cruzaram a fronteira entre amizade e romance, compartilhando seu primeiro beijo oficial nos jardins do Pontão do Lago Sul. "Não quero que pense que isso é obrigação ou gratidão."
Murilo disse após o beijo, seus dedos entrelaçados nos dela. Não penso. E espero que não pense que estou interessada em seu dinheiro ou posição. Nunca pensei. Mesmo quando deveria ter confiado em você e não confiei, nunca foi por isso. Aquela noite marcou o início de algo novo entre eles. Um relacionamento construído não sobre bases tradicionais de classe social similar ou arranjos familiares convenientes, mas sobre compreensão mútua, respeito conquistado e um compromisso compartilhado com o bem-estar de Isadora. A notícia de que estavam oficialmente juntos gerou reações diversas. Jeremias, o fiel mordomo, permitiu-se um raro sorriso de aprovação. Divina deu sua bênção à neta com um abraço silencioso que dizia mais que palavras. Isadora reagiu com a naturalidade das crianças, como se apenas confirmasse algo que já considerava óbvio. Então você vai ser minha nova mãe? Perguntou a Raquel durante o café da manhã, dias depois do retorno de Brasília. A pergunta pegou a todos de surpresa. Era a primeira vez que Isadora mencionava o conceito de mãe, sem crises emocionais, desde o falecimento de Clarice. Nunca vou substituir sua mãe, querida, Raquel respondeu cuidadosamente. Sua mãe sempre será sua mãe, único e especial. Mas se você quiser, posso ser um tipo diferente de mãe para você. Uma mãe adicional, digamos assim. Isadora considerou a resposta com a seriedade de quem resolve uma equação matemática complexa. Acho que gosto disso. Uma mãe adicional. Então, como se decidisse algo importante, acrescentou: minha mãe do céu e minha mãe da terra. Naquela noite, depois que Isadora adormeceu, Raquel encontrou Murilo contemplando o álbum de fotografias de Clarice. Em vez de afastar-se por ciúme ou insegurança, sentou-se ao lado dele. Ela era linda, comentou, observando a mulher de cabelos dourados e sorriso radiante que abraçava uma Isadora bebê. Ela era incrível. Teria adorado você, sabia? Clarice sempre dizia que o verdadeiro caráter das pessoas aparece na forma como tratam aqueles que não podem lhes dar nada em troca. Aquela conversa aberta sobre Clarice, sem tabus ou assuntos proibidos, cimentou ainda mais a relação deles. Não era um amor que tentava apagar o passado, mas que o incorporava com respeito e honestidade. A verdadeira prova desse amor veio 3 meses depois, quando Divina sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada. Sem hesitação, Murilo sugeriu que ela se mudasse para a mansão, onde poderia receber cuidados adequados e estar próxima da neta. Um quarto no térreo foi adaptado com equipamentos médicos e acessibilidade. Sua mãe não aprovaria isto, Divina comentou quando foi instalada no novo quarto. Sua fala ligeiramente afetada pelo derrame. Uma velha do Recanto do Sol morando sob o mesmo teto que os Bueno. Minha mãe não aprova muitas coisas boas na vida, Murilo respondeu com um sorriso, ajudando-a a acomodar-se. É por isso que estamos todos melhor sem sua aprovação. A presença de Divina na casa trouxe uma nova dimensão à transformação em curso. Seus conhecimentos de ervas converteram parte do jardim em uma horta medicinal. Suas histórias sobre o Anápolis de antigamente encantavam Isadora durante as tardes. Mesmo com a mobilidade reduzida, a velha senhora irradiava uma força que inspirava todos ao seu redor. Foi em uma dessas tardes de histórias que o inesperado aconteceu. Terezinha apareceu na mansão, sem aviso. Jeremias hesitou em anunciá-la, mas Murilo, informado da visita, decidiu recebê-la no escritório. Para sua surpresa, a mãe não veio com exigências ou acusações, mas com uma aparência abatida e algo parecido com arrependimento. Perdi tudo, Murilo, revelou após recusar educadamente o café oferecido. Meus amigos, minha posição no Clube das Senhoras de Anápolis, até meu lugar no Conselho da Santa Casa. Ninguém quer se associar comigo depois que o vídeo vazou. O vazamento das gravações de Terezinha nunca foi esclarecido completamente, embora Jeremias tenha sido visto com um brilho peculiar nos olhos quando o assunto era mencionado. Lamento ouvir isso, mãe, mas foram consequências de suas próprias ações. Eu sei. A admissão era tão incomum vinda de Terezinha que Murilo quase não acreditou. Vim pedir uma segunda chance. Não para morar aqui novamente, mas para ver minha neta ocasionalmente, para tentar consertar o que fiz. Murilo estudou a mãe por longos momentos.
Havia sinceridade em seu pedido ou era apenas mais uma manipulação? Não cabe só a mim decidir isso. Isadora e Raquel também precisam se sentir confortáveis com sua presença. A menção ao nome de Raquel, como alguém com poder decisório na família, teria causado uma explosão da antiga Terezinha. Esta nova versão apenas assentiu, resignada. Entendo. Esperarei o tempo que for necessário. A reintegração de Terezinha foi lenta e cautelosa. Visitas supervisionadas, sempre com Raquel ou Murilo presentes. Interações estruturadas com Isadora, seguindo orientações da doutora Lívia. A desconfiança inicial deu lugar gradativamente a uma aceitação condicional. O verdadeiro ponto de virada ocorreu de forma inesperada, através de Divina. Durante um almoço de domingo, quando Terezinha estava de visita, a avó de Raquel começou a passar mal. Outro derrame mais grave que o anterior. Na confusão que se seguiu, foi Terezinha quem manteve a calma, aplicando os primeiros socorros com a competência de quem já havia presidido campanhas beneficentes para hospitais por décadas. Pressão nos pontos certos. Ajudem-me a colocá-la de lado. Alguém ligue para o Dr. Mendes, ele é o melhor neurologista de Anápolis. Suas ações rápidas foram cruciais para a sobrevivência de Divina. Durante as longas horas na sala de espera do hospital, Terezinha permaneceu, oferecendo seu conhecimento sobre os melhores especialistas e tratamentos disponíveis. Por que está fazendo isso? Raquel finalmente perguntou quando ficaram momentaneamente sozinhas. Terezinha considerou a pergunta com seriedade incomum. Talvez porque finalmente entendi o que você viu em minha neta quando todos só viam problemas. Às vezes precisamos ser quebrados para enxergar além de nós mesmos. Não era uma transformação completa. Terezinha ainda tinha momentos de arrogância e preconceito, mas era um começo honesto, e naquela família que aprendera a valorizar recomeços, isso era suficiente para abrir uma porta. Um ano após a chegada de Raquel à mansão, o jardim que antes servia apenas para impressionar visitantes foi palco de uma cerimônia íntima. Sob um gazebo decorado com jasmins, a flor que perfumava o ar no primeiro momento de conexão entre Raquel e Isadora, Murilo e Raquel oficializaram sua união. A noiva não usava branco tradicional, mas um vestido azul céu que lembrava o tom do céu de Anápolis nos dias mais límpidos. Isadora, radiante em seu vestido de dama de honra, conduzia Divina em sua cadeira de rodas pelo caminho de pétalas. Jeremias, servindo como padrinho, mantinha sua postura formal, embora seus olhos traíssem a emoção. E numa cadeira da segunda fila, Terezinha observava tudo com uma expressão complexa, não completamente feliz, mas não mais abertamente hostil. Durante os votos, Murilo mencionou como precisou perder tudo o que achava importante para descobrir o que realmente importava. Raquel falou sobre como o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas o que constrói abrigos cada vez mais fortes após cada vendaval. Mas foi o discurso não planejado de Isadora que emocionou a todos. Quando minha mãe do céu foi embora, achei que nunca mais ia ser feliz. Estava tão brava que queria machucar todo mundo. Mas aí a Raquel veio e me abraçou mesmo quando eu queria machucar ela. E agora tenho minha mãe da terra, meu pai de volta. Vovó Divina com as histórias, vovó Terezinha tentando ser melhor e Jeremias que sempre cuida de todos nós. A pequena fez uma pausa, olhando para o céu azul. Acho que minha mãe do céu mandou vocês todos para formar nossa família nova. Uma família de remendos que nem aquela colcha que a vovó Divina faz com pedaços diferentes de pano. Não é perfeita, mas esquenta mais que as outras. Não havia olhos secos no jardim após aquelas palavras. E quando a brisa suave balançou os jasmins, trazendo seu perfume sobre os convidados, pareceu que até a natureza celebrava aquela família remendada que encontrara, finalmente, seu próprio padrão de felicidade. Na varanda da mansão, agora pintada em cores vibrantes escolhidas por Isadora, uma nova foto de família foi adicionada à parede. Não mais apenas os Bueno em poses formais, mas uma composição diversa que incluía Murilo, Raquel, Isadora, Divina, Jeremias e até mesmo na periferia da imagem, mas ainda assim presente, Terezinha. Abaixo da fotografia, emolduradas lado a lado,
2 cartas escritas pela mesma mãozinha, uma endereçada à Mamãe do Céu, outra à família dos Remendos. Ao lado do porta-retratos, um vaso de jasmins frescos renovados diariamente. Um lembrete fragrante de que, às vezes, o caminho mais improvável pode levar ao lar que sempre procuramos. Muito obrigado por acompanhar até aqui esta jornada emocionante. Esperamos que a história de Murilo, Raquel e Isadora tenha tocado seu coração tanto quanto nos tocou ao contá-la. Se esta narrativa sobre segundas chances, cura e famílias que se formam pelo coração fez você se emocionar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como esta diariamente. Sua interação é o que nos motiva a continuar compartilhando essas histórias, que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes pelo Brasil. Conte-nos também. Você já viveu ou testemunhou uma família de remendos como a dos Bueno? Até amanhã, com mais uma história que vai aquecer seu coração.